Olá, estamos juntos para revisar nessa aula juros simples, relembrando definição, os conceitos, fórmulas e fazendo questões. Então, começamos aqui com definição de juros simples. Juros simples são calculados sobre o valor inicial da aplicação. Então, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial, gerando, portanto, um valor constante de juros em cada um dos períodos. Como a gente vai aplicar uma taxa sobre um valor conhecido, sobre aquele mesmo valor sempre, em cada um dos períodos a gente vai ter exatamente o mesmo valor dos juros. Notação a ser utilizada. J para juros ou rendimentos. O C, capital, que é o valor aplicado ou tomado por empréstimo. I, que é a taxa de juros. O N é o prazo, o número de períodos, e o M é o montante. Montante é o valor acumulado. Então, notação, você tem que saber que o J é juros, que o C é capital, que o I é a taxa, que o N é o tempo e que o M é o montante. Antes de fórmula, qual é a definição de juros simples? Considera aqui um capital de R$800 por 5 meses, com taxa de 4% ao mês. Capital, R$800. Prazo, 5 meses. Taxa de 4% ao mês. No regime de juros simples. Regimes de capitalização, aqui no caso, juros simples. Essa é a forma que os juros são capitalizados. 4% de quem? Do capital. 4% de 800 dá R$32 de juros por mês. Um 1% de 800 é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, 1% de 800 dá 8. Então, vezes 4, 32. Significa R$32 de juros por mês. Em juros simples, a taxa é aplicada sobre o valor inicial. Então, é R$32 de juros no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e assim por diante. Então, no regime de juros simples, a taxa é aplicada sobre o valor inicial. E, portanto, vai gerar valor ali constante de juros em cada um dos períodos. Daí, como são aqui 5 meses, nesse exemplo eu coloquei 5 meses, a gente vai ter 5 vezes 32. R$160 de juros. Pronto, acabou. E como a gente tem aqui, se quiser calcular um montante, definição de montante é o saldo, é o valor acumulado. Então, o montante são aqueles R$800 iniciais mais R$160 de juros. O valor do montante é de R$960. Está feito aqui um cálculo de juros simples, sem que ainda tenhamos relembrado as fórmulas. Entendendo a definição e sabendo calcular a porcentagem. Isso é muito importante. Então, ainda que você prefira a fórmula, entender como funciona é sempre mais importante, mais valioso, mais eficaz. O que mais a gente pode observar aqui, que facilitaria ainda mais a vida? Se a gente tem 5 meses com taxa de 4% ao mês, olha o que acontece. Eu tenho 5 meses com taxa de 4% ao mês. 5 vezes 4, 20. 20% é o percentual de juros do período. E eu posso fazer isso porque é juros simples, só quando for simples. Então, atenção para esse passo que eu acabei de mostrar. Eu multipliquei o tempo pela taxa. 5 vezes 4, 20% de juros. Só vai poder fazer isso se for simples. Porque aqui eu tenho 5 meses com um rendimento de 4% do mesmo capital. No primeiro mês é 4% de 800, 5% no segundo mês também, 4% de 800. No terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, vai gerar o mesmo valor de juros em cada um dos períodos.
porque estamos falando de juros simples. Então, a gente pode multiplicar aqui a taxa pelo tempo. 20% de juros. Qual é a vantagem de fazer isso? É mais fácil ainda de calcular 20% de um valor. Quanto é 20% de 800? 20% de 800 é 160. Pronto, acabou. E daí, se eu quero o montante é a soma do capital com os juros. 800, que é o capital, mais 160 de juros, montante de R$ 960. De acordo, então, com a definição, a gente tem que juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, se você quer a fórmula, aqui está. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Definição de montante, capital mais juros. Então, M de montante, acostume-se com a notação, C para o capital, que é o valor inicial, e J de juros. E dessas duas fórmulas, a gente deduz uma fórmula para o cálculo do montante. Montante de juros simples é capital vezes 1 mais I vezes N. Considerações. Antes das considerações, vamos fazer um exemplo aqui, o mesmo exemplo usando a fórmula. Mesmo exemplo que a gente já tinha resolvido. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 800. Taxa, 4%. Tempo, 5 meses. Aqui é importante que você observe que a taxa não é 4. A taxa é 4%. Aquele símbolo de porcentagem, ele não pode nem aparecer, nem desaparecer de graça. Ele indica uma divisão por 100. Então, a taxa não é 4, ela é 4%. Posso colocar na forma de fração, mas também podia colocar na forma decimal. A vantagem de deixar na forma de fração é que eu consigo simplificar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 800. Sobrou aqui, então, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 5, R$ 160 de juros. Da mesma forma que nós também tínhamos obtido na solução anterior. Achou o valor dos juros? O que é montante? A soma do capital com os juros. Então, o montante, R$ 800, que é o valor inicial, mais 160 de juros. R$ 960. Então, se você prefere a fórmula, tudo bem, tudo certo. Está aí o cálculo usando a fórmula. A observação em relação à taxa, que não é só 4, a taxa é 4%, aquele porcento tem que aparecer ali no cálculo. E como a gente vai fazer isso sem calculadora, outra dica é deixar na forma de fração, favorece o cálculo. Considerações importantes. O ano comercial tem 360 dias, então na matemática financeira você vai considerar o mês comercial com 30 dias. Quando uma questão fala, por exemplo, 60 dias, então a questão diz um capital aplicado por 60 dias, você pode considerar que são 2 meses. 90 dias são 3 meses. Isso na matemática financeira, considerar como mês comercial. Então, mês comercial tem 30 dias. Outro detalhe, taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Ou seja, se você usar uma taxa anual, você vai usar o prazo em anos. Se você usar uma taxa mensal, vai usar o prazo em meses. Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Então, se a gente tiver, por exemplo, lá, o prazo em dias e a taxa está ao mês, eu posso transformar o prazo de 60 dias para 2 meses. 90 dias, 3 meses e assim sucessivamente. Também posso transformar a taxa. Um jeito é mexer no tempo, outro jeito é mexer na taxa. Para mexer na taxa, você tem que saber que as taxas em juros simples, elas são proporcionais ao período. Ideia de proporção você tem na prática e é a mesma que eu quero que você tenha aqui. Pensa numa receita de bolo, ou de uma outra coisa que você gosta de preparar, ou de comer. Então, uma receita de um risoto,
Você tem lá a receita. E você precisa fazer o dobro da receita. O que a gente faz? Duplica todos os ingredientes. Então, se for um bolo, eu quero o dobro da receita do bolo, o que a gente faz? Duplica a quantidade de farinha, de açúcar, de ovos de cada um dos ingredientes. Isso é proporção. Ah, eu quero fazer um bolo menor. Vou fazer um bolo pequenininho. Quero fazer metade da receita. O que eu faço? Metade da farinha, metade do azeite, metade dos ovos, metade do açúcar, metade de cada um dos ingredientes, certo? Isso é proporção. E você sabe proporção na prática. Então, o que é a taxa proporcional? Se eu pego metade do tempo, vai ser metade da taxa. Se eu pego 1/3 do tempo, vai ser 1/3 da taxa. Se eu dobro o tempo, vai ser o dobro da taxa. Isso é proporção. Então, aqui, em juros simples, as taxas equivalentes, elas são proporcionais. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de 4% ao mês, e quero saber qual é a taxa equivalente ao ano, vai multiplicar por 12, porque é o número de meses que tem um ano. Então, em cada um dos meses é 4%, 4 vezes 12, 48% ao ano. 60% ao ano. E eu quero saber qual é a taxa trimestral. Trimestres são 3 meses. Então, um trimestre são 3 meses. Quantos trimestres tem o ano? 4. Um ano tem 4 trimestres. Cuidado aqui com o seguinte, trimestres são 3 meses, mas um ano tem 4 trimestres. Portanto, se eu tenho uma taxa de 60% ao ano, vai dividir por 4 para encontrar a taxa trimestral. 60% ao ano corresponde a 15% ao trimestre. Outro exemplo, 1,5% ao mês. Se eu quero saber ao trimestre, trimestres são 3 meses. Então, eu faço vezes 3. 1,5 vezes 3, 4,5% ao trimestre. 42% ao ano. Quero transformar para uma taxa bimestral. Quantos bimestres tem o ano? Bimestres são 2 meses. Então, um bimestre, 2 meses. Então, um ano tem 6 bimestres. 2 meses. Um bimestre são 2 meses. E, portanto, um ano são 6 bimestres. Tendo uma taxa anual, como é o caso aqui, 42% ao ano, vai dividir por 6 para encontrar a taxa bimestral. 7% ao bimestre é a taxa equivalente. Precisamos de taxa e prazo na mesma unidade de tempo. O enunciado trouxe a taxa mensal e o período em anos. Eu posso transformar o tempo ou posso transformar a taxa, conforme o que for mais fácil ou mais conveniente. Para transformar o tempo, leva em consideração que um mês comercial tem 30 dias. E para transformar a taxa, você faz essa proporção. Dobra o tempo, dobra a taxa. Triplica o tempo, triplica a taxa. Metade do tempo, metade da taxa e assim sucessivamente. Por exemplo, taxa de juros simples trimestral, que é proporcional a 14,4% ao ano. Qual é a taxa proporcional trimestral? 14,4% ao ano. Quantos trimestres tem um ano? Um ano tem 4 trimestres. Portanto, o que a gente tem que fazer com essa taxa? Dividir por 4. E dividir por 4 é importante que você saiba o seguinte, sem armar a divisão. Qual é a metade de 14,4? 7,2. Qual é a metade de 7,2? 3,6. 3,6% ao trimestre.
São detalhes, mas eu preciso que você abra o coração e melhore a forma de calcular. Não adianta só saber fórmula. Olha o que eu estou sugerindo aqui. Taxa ao ano, 14,4. Quero calcular a taxa trimestral. Bom, eu sei que um trimestre são 3 meses, então o ano tem 4 trimestres. É para dividir por 4? Sim, é para dividir por 4. Mas eu não fiz a divisão assim, ó, 14,4 dividido por 4. Não fiz assim. Pode fazer? Pode. Mas observa como é mais fácil. Esse dividir por 4 é fazer a metade e a metade de novo. Metade de 14,4, 7,2. Metade de 7,2 é 3,6. Pode marcar aqui, letra C de casa, C de CISC, C de coração, é a correta aí nessa questão. Exemplo 2. Um banco oferece um financiamento com taxa de juros simples de 18% ao ano. Qual é a taxa trimestral equivalente? 18% ao ano. Divide por 4 para saber a taxa trimestral. Da mesma forma que acabamos de fazer. Taxa trimestral. Metade de 18 dá 9, metade de 9, 4,5. 4,5% ao trimestre. Pronto, respondido. Pode marcar aqui 4,5, letra C. Cuidado com o seguinte, na maneira que a banca pode colocar isso nas opções de resposta. 4,5% é igual a 0,045 na forma decimal. Isso aqui também estaria correto. Escrever assim, 0,045 ao trimestre. Mas observa que a gente não tem isso nas opções de resposta. Então, cuidado com a posição da vírgula. 0,45 está errado. Poderia sim ser a resposta dessa forma, sem o porcento? Poderia. Mas toma cuidado que 4,5% ficaria 0,045 e não como está ali na alternativa A. Para o cálculo dos juros, capital de 12 mil, taxa de 12% ao ano em 48 meses. Pergunta é o valor dos juros. 48 meses. E eu tenho uma taxa ao ano. 48 meses são 4 anos. Porque um ano tem 12 meses. Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Ou tudo em meses, ou tudo em anos. 12% de 12 mil. 12 vezes 12, 144. Então, R$ 1.440 de juros por ano. Porque aquela taxa de 12% incide sobre o capital. Essa é a definição de juros simples. 12% de 12 mil, R$ 1.440 de juros por ano. Em 4 anos, 48 meses são 4 anos, então em 4 anos a gente vai ter 4 vezes 1.440. R$5.760. Sugestão aqui do cálculo, 4 vezes 1.400 dá 5.600. E 4 vezes 40 vai dar mais 160. 5.760. Eu desmontei o número. Pode fazer a multiplicação toda da forma convencional? Pode. Mas você faz 4 vezes 1.400, 5.600. 4 vezes 40, 160. A soma vai dar o valor ali de 5.760. Uma sugestão também aí para facilitar os cálculos. São cálculos que dá para fazer fora do papel. Cálculo mental. Mas quando a gente desmonta e faz esse exercício, mesmo que seja no papel, melhora o raciocínio, a agilidade de raciocínio.
Então, ainda que você prefira fazer todas as operações da maneira convencional, à medida que você vai experimentando esse cálculo mental, essa forçadinha aí de obter o resultado sem fazer todo o cálculo passo a passo, à medida que você faz esse exercício, você desenvolve habilidade de raciocínio, não só para matemática. Então, é importante também como sugestão. O que a gente achou aqui? O valor dos juros. R$ 5.760 de juros. Qual é a pergunta? Valor dos juros. Então, pode marcar R$ 5.760. Letra E é a correta nessa questão. Ah, professora, eu prefiro a fórmula. Tudo bem. Então, eu prefiro a fórmula. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 12 mil. Taxa, 12%. Vezes 4, porque são 4 anos. Posso simplificar 2 zeros do 12 mil com 2 zeros do 100. 120 vezes 12, 1.440. Vezes 4. Que é o mesmo cálculo que a gente tinha acabado de fazer. 5.760. Exemplo 4, um capital de R$ 4.000, regime de juros simples, 3 trimestres com taxa bimestral de 2%. A pergunta aqui ainda, valor dos juros. Observa que a taxa está ao bimestre, enquanto o prazo dado está em trimestres. Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. 2% ao bimestre corresponde a 1% ao mês. Porque bimestres são 2 meses, então, taxa mensal de 1%. O tempo, que é de 3 trimestres, vou transformar também em meses. 1 trimestre são 3 meses, portanto, 3 trimestres, 9 meses. Assim, a gente tem a taxa e o prazo na mesma unidade de tempo. Feito isso, definição de juros simples. Taxa de 1% ao mês é aplicada sobre o capital de R$ 4.000. 1% dá 40, portanto, R$ 40 de juros por mês. E como são 9 meses, em 9 meses teremos 9 vezes 40, R$ 360 de juros. Terminou o cálculo, entende? O que eu calculei aqui mesmo? Juros. Depois volta no enunciado. Qual era a pergunta? Os juros. Então, pode marcar aqui 360, letra C de casa, é a correta nessa questão. Se você prefere a fórmula, ou juros simples, é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Optando pela fórmula, de qualquer maneira, aquele ajuste que a gente fez da taxa e do prazo será usado aqui. Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Para usar a fórmula, também vai precisar disso. Que a taxa e o prazo estejam na mesma unidade de tempo. Capital é 4.000. Taxa de 1%. O porcento tem que aparecer. E o prazo é de 9 meses. 2 zeros do 100 com 2 zeros do 4.000, sobrou 40 vezes 9. 40 vezes 9, R$ 360 de juros. Como a pergunta era juros, assim como a gente já tinha encontrado na solução anterior, a gente tem aqui R$ 360 como resposta correta dessa questão. Certo? Então, você tem a opção de usar a fórmula, tem a opção de aplicar a definição de porcentagem. A definição de juros simples, calculando por porcentagem. Nesse momento, não é para escolher um método ou outro. É para entender os dois. E depois, lá na hora da prova, você vai escolher conforme achar o mais conveniente. Então, agora, neste momento, a gente vai começar alguns outros exemplos deste mesmo conteúdo. Então, questão 5 do material. Uma aplicação de R$ 15.000, juros simples, com taxa de 12% ao ano, durante 7 anos. É correto afirmar que o montante obtido foi de quanto? Juros simples, taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo.
aqui a gente tem uma taxa de 12% ao ano. ao ano, e temos um prazo de 7 anos. Lembre-se que a taxa e o prazo sempre na mesma unidade de tempo. Então, tudo certo aqui para começar. 7 anos com taxa de 12%, a gente tem também um capital de R$15.000. Definição de juros simples. A taxa é aplicada sobre o capital. 12% de 15.000. 10% de 15.000, só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda é 1.500. Então, 10%, vou até deixar anotado aqui, 10%, 1.500. 1% é 150, então 2% vai dar 300. Portanto, esses 12% corresponderão a R$1.800 de juros por ano, porque a taxa é anual. Como são 7 anos, então, em 7 anos, 7 vezes 1.800, R$12.600 de juros. Então, é bem importante que você, ao final do cálculo, pare e entenda o que eu achei aqui. Eu calculei 12% do capital, descubro quanto rende de juros por ano. Então, são R$1.800 por ano, porque a taxa era anual. E daí, como são 7 anos, 1.800 vezes 12, um total de R$12.600 de juros. Volta no enunciado e relembra qual é a pergunta. A pergunta era montante. Então, está tudo certo até aqui, mas não terminou. Porque a pergunta é montante. E o montante é a soma do capital com os juros. Então, o montante é R$15.000 do capital, mais R$12.600 de juros, totalizando R$27.600. Daí sim, podemos marcar a alternativa D de Dinamarca, D de dado, D de Dani, é a correta aqui nessa questão, R$27.600. Mas cuidado que se você para a conta antes da hora, que é 12.600, estava na alternativa C. Então, o que é esse valor de 12.600? O valor correspondente aos juros. Professora, eu prefiro a fórmula. Daí eu digo, tudo bem. Tudo bem. Então, se você prefere a fórmula, pode ser. Então, com a fórmula, a gente vai ter juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital é 15.000, taxa de 12% e são 7 anos. Dá para simplificar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 15.000. A gente vai ter a mesma multiplicação para fazer, 150 vezes 12 e depois vezes 7. 12.600 de juros. Chegou aqui no valor dos juros, como a pergunta era montante, basta somar o capital e os juros. Então, a gente encontra o valor do montante de R$27.600. Certo? Então, com fórmula ou sem, fica ao gosto do freguês, você escolhe como vai fazer. Mas é importante sempre ficar atento, atenta àquilo que o enunciado solicita. Terminou a conta, achou o valor dos juros? Para e relembra, qual era a pergunta mesmo? E só depois olhe as alternativas. Outra coisa, professora, como pedir um montante? Por que a gente não usou a fórmula do montante? A fórmula do montante de juros simples, aproveita e relembra aí. Capital vezes 1 mais I vezes N. Por que a gente não usou a fórmula do montante se a pergunta era o montante? Porque essa fórmula dá um pouco mais de trabalho para calcular. Então, se você fez usando essa fórmula, também está tudo bem, está tudo certo, você pode usar, mas vai perceber que fica um pouquinho mais trabalhoso. E sem calculadora, isso é importante que você pense, que você avalie de que maneira vai fazer. Então, ainda que você prefira usar fórmula, sugestão, usar a fórmula dos juros simples, que é a mais fácil, calculou o valor dos juros, daí basta somar capital e juros para que você obtenha o montante. Certo? Então, pode usar essa fórmula, mas você vai perceber que dá um pouquinho mais de trabalho de operações básicas de matemática. No exemplo 6. No exemplo 6, nós temos
Um capital de 2.500, taxa anual de 18%, e temos também o prazo de 2 bimestres. 2 bimestres são 4 meses. Bimestres são 2 meses, então 2 bimestres são 4 meses. Taxa anual de 18%. Podemos calcular que é a taxa mensal, dividindo por 12. Então, a taxa é proporcional ao tempo, divide por 12, a gente tem uma taxa de 1,5% ao mês. Para que a gente tenha taxa e prazo na mesma unidade de tempo. O prazo está em meses e a taxa também agora está mensal. Tudo certo. Definição de juros simples. Eu posso aqui ainda melhorar esse cálculo, porque se eu tenho 4 meses com taxa de 1,5%, isso dá 6% de juros. Atenção aqui. Sempre que for simples, juros simples, desconto simples, mas só quando for simples, você pode multiplicar a taxa pelo tempo e que facilita o cálculo. Na definição de juros simples, a gente vai aplicar aquela taxa de 1,5% sobre o capital. Então, no primeiro mês, é 1,5% do capital. No segundo mês, é 1,5% do capital. No terceiro mês, 1,5% do capital. Então, em razão disso, você pode multiplicar a taxa pelo tempo, porque os juros simples são calculados sempre sobre o mesmo valor. Então, só quando for simples, você pode fazer essa multiplicação. Totalizando aqui, então, 6% de juros. Então, eu posso fazer direto 6% do capital. E o capital era 2.500. 1%, só deslocar a vírgula 2 casas, então 1% dá 25. 25 vezes 6, R$ 150 de juros por mês. Por mês não, aqui no prazo, no caso, já calculei os juros total. Tá? R$ 150 de juros no período. O que o enunciado quer saber mesmo? O montante. O montante. Então, não se descuide da pergunta. Imagina no contexto de prova, se você faz o cálculo, chega aqui no 150. Se baixar os olhos nas alternativas, corre o risco de marcar errado. Então, terminou o cálculo, tem que parar e olhar. O que eu achei aqui? Ah, calculei juros. Achei R$ 150 de juros. Volta no enunciado, relembra, qual é a pergunta? A pergunta era montante. Está tudo certo até aqui, mas a pergunta é montante. E o montante é a soma do capital com os juros. Então, a gente tinha aqui um capital de 2.500, mais R$ 150 de juros, 2.650. Agora sim, pode marcar. 2.650, a alternativa C é a correta nessa questão. Para quem prefere a fórmula, juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Preferir a fórmula, essa decisão é depois. Neste momento, eu quero que você experimente as duas formas de resolver a questão. Entendendo a definição de juros simples e usando só porcentagem, e também usando a fórmula. Então, aprender as duas maneiras, e daí, às vezes, lá na hora da prova, você escolhe qual delas você vai usar. Juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo, eu tenho um capital de 2.500, taxa de 1,5%, 6 meses. 4 meses. 4 meses. 2 zeros aqui do 2.500, 2 zeros do 100. Eu vou ter, da mesma forma, 4 vezes 1,5, que dá 6, vezes 25, R$ 150 de juros. A pergunta não era o valor dos juros, a pergunta era o valor do montante. Então, tendo calculado ali o valor dos juros, você soma com o capital para obter o valor do montante. R$ 2.650. Cálculo da taxa. Temos um exemplo 7 com capital de R$ 20.000, prazo de 20 dias, rendendo juros de R$ 200. A taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo. Capital, 20.000. Juros, R$ 200. Tempo, 20 dias.
E a pergunta é a taxa mensal. Quanto por cento ao mês? Sem usar a fórmula ainda, e por isso que porcentagem é muito importante, nós dedicamos, no início desse curso, um tempo para revisar a porcentagem. E é muito importante que você tenha a habilidade de calcular a porcentagem, sem fazer grandes cálculos, sem depender de fórmulas. Entender que R$200 em relação a 20 mil é 1% do valor. Ah, como é que eu vou entender isso? De preferência que você já tenha habilidade para calcular 10%, 1%. 1% de qualquer valor é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1% de 20.200. Ah, professora, não sei isso, ou para mim não é evidente, ou na questão que eu fui fazer os valores não eram tão fáceis. O que eu posso fazer? Uma regra de 3. Então, se não for evidente, ou se em alguma situação não for fácil, como é que eu vou descobrir quanto por cento daqueles juros correspondem do capital? Porque, muito fácil aí, que é 1%, eu sei fazer. Mas e se fosse 3%, e se fosse uma porcentagem quebrada, como é que eu saberia? Uma regra de 3 resolve. O capital, correspondendo a 100%, os R$200 de juros, correspondendo a X. Resolve a regra de 3 e você descobre aqui 1% de juros. 1% de juros no prazo de 20 dias. Então, cuidado, respira, entende. 1% de juros no prazo de 20 dias. E a gente quer saber a taxa mensal. A pergunta é a taxa de juros mensal. Qual é a taxa mensal? Qual é a taxa mensal? Então, toma cuidado, chegou no 1%, está certo até aqui, mas ainda não responde aquilo que o enunciado pediu. Em 20 dias tem 1% de juros. Quanto vai ter no mês? Mês comercial tem 30 dias. Então, na matemática financeira, o mês comercial tem 30 dias. Bom, eu sei que para 20 dias é 1% de juros. Então, para 10 dias, quanto de juros tem? Consegue pensar isso? Se 1% é para 20 dias, 10 dias, que é metade do prazo, vai ser a metade da taxa de juros. Significa 0,5% a cada 10 dias. Proporção. Metade do tempo, metade da taxa. Em 20 dias, a taxa é 1%. Então, em 10 dias, vai ser 0,5%. Para calcular a taxa mensal, que é o que eu preciso, para calcular a taxa mensal, eu vou ter 0,5 para 10 dias. Então, para 30 dias, a taxa será 1,5%. Então, essa é a taxa mensal, 1,5% ao mês. Outras sugestões para esse finalzinho. Eu posso, por exemplo, colocar uma regra de 3. Eu sei que 1% é a taxa correspondente a 20 dias. Então, para 20 dias, a taxa é 1%. Para 30 dias, que é um mês, qual vai ser a taxa? Então, você também pode usar aqui uma regra de 3 para fazer essa proporção. Também vai encontrar aqui 1,5% ao mês. Certo? Então, de preferência que isso vá se tornando fácil. Não é fácil no primeiro momento. A fórmula, decorar a fórmula e substituir valores pode ser mais fácil. Só que a fórmula sozinha não resolve a questão. Se você não interpreta o problema, mesmo com a fórmula na memória, às vezes destrava, às vezes não sai. E a compreensão, o raciocínio, o entendimento, vai te permitir resolver qualquer questão, de qualquer banca, qualquer enunciado. Então, insista um pouco nisso de compreender como é que as coisas se relacionam. A definição, o cálculo de porcentagem, entender a proporção. Tudo isso são ferramentas importantes para a resolução de questões de provas. Ah, professora, tudo bem, gostei ou não gostei, enfim, mas eu quero a fórmula. Tudo bem. Nós tínhamos o seguinte, juros de R$200, capital 20 mil e tinha o prazo de 20 dias. Para calcular uma taxa,
ao mês, tanto por cento ao mês. Isso que nós tínhamos. Se nós usarmos o prazo em dias, obteremos a taxa também ao dia, porque a taxa e o prazo, elas sempre combinam na unidade de tempo. Então, se você usar 20 dias ali na fórmula, pode, mas você encontra a primeira taxa ao dia, para depois calcular a taxa mensal. Então, pode, funciona, mas tem que avaliar se vale a pena fazer assim. Muito bem. O que a gente pode fazer, então? Se eu quero a taxa mensal, calcular esse prazo em meses. Aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui. Na matemática financeira, o mês comercial tem 30 dias. Então, se eu tenho 20 dias em relação aos 30 de um mês, é 2/3 de um mês. Ah, professora, por que 2/3? Como é que eu vou saber fazer isso? Qual é a conta que está por trás quando a gente faz, por exemplo, 60 dias, você sabe que são 2 meses? Olha o que eu estou afirmando, você sabe. 60 dias, você sabe que são 2 meses. E qual é a conta que está por trás disso? 60 dias dividido por 30 dá 2 meses. Se for 90 dias, 90 por 30 dá 3. Se for 120 dias, 120 por 30 são 4 meses. Então, a gente pega o número de dias e divide por 30 para saber quantos meses, certo? Quando é inteiro, você faz isso com naturalidade, com tranquilidade, você sabe fazer. E é o mesmo raciocínio que você tem que ter para qualquer outro prazo. O prazo que nós tínhamos aqui era 20 dias. Não muda o jeito de fazer, continua sendo 20 dividido por 30. O que acontece é que eu posso só simplificar e fica assim, 2/3 de mês. E agora você pode usar a fórmula do juros simples. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto de juros? 200. Qual o capital? 20.000. Qual a taxa e porcento? Qual o prazo? 2/3 de mês. Taxa e prazo na mesma unidade de tempo. A dica aqui, se você vai usar a fórmula, é colocar a taxa e porcento, i dividido por 100, para que você já encontre a taxa pronta em porcentagem. Vou simplificar aqui, ó, 2 zeros do 100 com 2 zeros do 20.000. Esse 3 que está aqui dividindo, vai passar para a esquerda multiplicando. 3 vezes 200 dá 600. E aqui na direita sobrou 200 vezes 2 vezes i. 600 por 400, esta vai ser a taxa. Dá para simplificar? Fica 6 dividido por 4. 1,5%. E como a gente usou o prazo em meses, essa taxa encontrada é mensal. Então, a taxa será de 1,5% ao mês. Mesmo usando a fórmula, então, você também consegue chegar àquela taxa mensal de 1,5% ao mês. E essa, então, é a resposta da questão. Taxa mensal de 1,5%. Pode marcar aqui a alternativa B, é a correta nessa questão. Exemplo 8. Qual é a taxa de juros simples que vai tornar um capital inicial de 10.000 em um montante de R$ 14.500 num período de 1 ano? Começa com um capital de 10.000 para resultar num montante de 14.500 no prazo de 1 ano. Observa as alternativas. Eu tenho bimestre, mês, ano, bimestre e mês. Então, a taxa pode ser dada em qualquer unidade de tempo daquelas ali. Sem fazer toda a fórmula, com habilidade de porcentagem, é fácil de perceber que são 45% de juros. Porque de 10.000 para 14.500, o aumento é esse, 45%. Você pode fazer uma regra de 3. Ah, como é que eu vou saber que é 45%? No começo, pode até fazer uma regra de 3. O capital é sempre o 100%, porque é sobre o capital que incidem os juros. Tem R$ 4.500 de juros em porcentagem, quanto é. Então, se você achar necessário, regra de 3 resolve. Mas, de preferência, que com um pouquinho de habilidade, de prática nas questões, você consiga obter isso direto. 45% de juros em 12 meses. Se você quiser saber a taxa mensal, 45 dividido por 12.
Então, 45 dividido por 12 vai dar 3,75% ao mês. Essa é uma possível resposta. Professora, não tem. Tá tudo certo até aí. Você também chegou nisso? 3,75% ao mês? Tem nas opções? Vamos ver as alternativas. Temos as opções? 3,75 ao mês, mas está errado. Porque está faltando porcento. Está faltando porcento aqui, ó. Está errado, não é a letra B. Aqui, 3,75%. Mas está errada, porque é o bimestre. Não é a letra D. Está errada também a letra D. E agora? Bom, se eu tenho 3,75% ao mês, qual é a taxa bimestral? Um bimestre são 2 meses. O dobro da taxa, 7,5% ao bimestre. Agora sim, pode marcar a alternativa A é a correta nessa questão. 7,5% ao bimestre. Tomar cuidado, que isso é diferente de 3,75% sem o símbolo de porcentagem ao mês. Tomar cuidado, que a gente tinha aqui 45% no período. Isso aqui era a taxa ao ano, 45% de juros ao ano, e não ao mês. Por isso a letra E está errada. 3,75% ao mês, portanto, em 2 meses, taxa bimestral de 7,5%. Certo? Eu gosto bastante dessa solução e eu defendo, eu insisto, eu vou te convidar a fazer essa tentativa. Eu digo assim, abre o coração, tenta fazer, às vezes a primeira é difícil, a segunda já começa a entender como é que funciona. Pegando o jeitinho, você vai gostar desse meu jeitinho. Tá? Fica com sugestão, você experimenta com fórmula e 100, pode até depois me contar o que você está achando. Ah, professora, já tentei, não gosto, não sei, não quero saber. Tudo bem. Então, se você prefere a fórmula, tudo bem. Tudo bem. Então, com a fórmula, a gente vai fazer juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto de juros tem? R$ 4.500. Porque se a gente tem o capital e tem o montante, a gente tem o valor dos juros. Capital é de 10 mil, a taxa eu não sei, e eu vou colocar aqui 12 meses para encontrar a taxa mensal. Porque se eu usar o prazo em anos, eu descubro a taxa ao ano. Também pode ser. Vou botar aqui a taxa ao ano. Vamos colocar aqui a taxa ao ano. Tá? Coloquei aqui o prazo de 1 ano. Tá? 1 ano. 2 zeros do 10 mil com 2 zeros do 100. O 100 passa dividindo. 4.500 por 100 dá 45. Então, essa taxa vai ser de 45% ao ano. Tá? Coloquei aqui na fórmula, optei por usar o prazo de 1 ano. Ó. Prazo de 1 ano. Se eu usei a taxa ao ano, o prazo em anos, usei o prazo em anos, encontro aqui uma taxa que também está ao ano. A taxa e o prazo sempre combinam na unidade de tempo. Usei o prazo em anos e encontro a taxa anual. 45% ao ano seria uma possível resposta, mas não tem. E daí tudo bem. 45%, eu posso dividir por 12 para encontrar a taxa mensal. 3,75% ao mês. Também não tinha. 3,75 vezes 2, e eu encontro a taxa bimestral. 7,5% ao bimestre. E daí sim, essa a gente tem nas opções de resposta. Então, marcamos aí nessa questão, letra A é a correta. E vamos ver mais um exemplo. A Alice aplicou R$ 800, juros simples com taxa mensal de 2%, e obteve, no final do prazo, a quantia de R$ 912. Quanto tempo durou essa aplicação que a Alice fez? Começa com um capital de R$ 800, atinge um montante de R$ 912, no prazo de
com taxa de 2% ao mês. Com taxa de 2% ao mês. E a pergunta é qual é o prazo. Quanto de juros tem aqui? Em reais? R$112. Definição de juros é a diferença entre o montante e o capital. Começa com o valor de 800 e chega ao valor de 912, então a diferença é de R$112. R$112 de juros. R$112 de juros em relação a 800, quanto por cento é? R$800 é o capital, vai ser sempre o 100%. 112 de juros, em porcentagem, quanto é? 14% de juros. Então, a gente descobre quanto por cento tem de juros. E sabe que a taxa é de 2% ao mês. Para acumular 14%, quantos meses vai levar? Se a cada mês rende 2%, para acumular 14%, vai levar 7 meses. Então, 7 meses é o que a gente tem aqui na alternativa C. Essa é a resposta correta da questão. Então, essa é uma solução sem usar fórmula, usando só a definição de porcentagem, de juros simples, e o cálculo de porcentagem. Entender que a taxa é aplicada sobre o capital. E eu posso, então, fazer uma regra de 3. O capital é sempre o 100% quando a gente fala de juros simples. Em juros simples, o capital é sempre o 100%. E tem uma solução alternativa a essa. Sem usar a fórmula ainda, o que eu posso fazer? Eu conheço a taxa e essa taxa é aplicada sobre o capital. Definição de juros simples. Quanto é 2% de 800? 16. Porque 1% é 8, vezes 2, 16. Então, significa R$16 de juros por mês. Quantos meses vai levar para acumular os juros de 112? 16, mais 16, mais 16. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 112? 7 vezes. Então, a gente tem aqui 7 meses. Gosto ainda mais dessa solução curtinha. Definição de juros simples. Aplicar a taxa sobre o capital. Significa R$16 de rendimento por mês. Então, no primeiro mês é R$16, no segundo mês é R$16, no terceiro mês é R$16, no quarto mês, no quinto mês, em cada um dos meses, o rendimento será de R$16. Quantos meses vai levar para acumular aquele rendimento de 112? Então, eu pego 112, dividido por 16, 7 meses. Certo? Muito bem, vamos de novo na fórmula. Vai que você ainda prefira a fórmula. E tudo bem preferir a fórmula, e é bom ter os recursos. Nesse momento eu nem estou escolhendo, eu quero saber as duas maneiras de resolver. Juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto tem de juros? 112. Qual o capital? 800. Qual a taxa? 2%. Qual é o prazo que a gente quer saber? 2 zeros do 100 com 2 zeros do 800, simplifiquei. 2 vezes 8, 16. Esse 16 que está multiplicando passará para a esquerda, dividindo. Olha a divisão que aparece, exatamente aquilo que eu acabei de mostrar. 112 dividido por 16, que resulta em 7. Por que 7 meses e não 7 anos, ou 7 dias, ou 7 bimestres? Por que aqui a resposta está em meses? Fiz o cálculo e achei 7, mas por que não são 7 bimestres, 7 trimestres, 7 anos? Por que 7 meses? Porque a taxa usada era mensal. Taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Como a gente utilizou uma taxa que era mensal, aquele prazo encontrado está em meses. Então, marcamos aí, letra C é a correta, e vamos a mais um exemplo. A Elisa aplicou um capital, um regime de juros simples, com taxa de 1,5% ao mês, obtendo um montante de R$ 2.360. Nesse contexto, é correto afirmar que o capital aplicado por Elisa foi: nós temos taxa de 1,5% ao mês, durante um ano, ou seja, 12 meses,
porque eu quero a taxa e o prazo na mesma unidade de tempo. Então, durante um ano, como eu tenho uma taxa mensal, vou usar o prazo de 12 meses. E obteve um montante de R$ 2.360. Lembrando que montante é a soma do capital com os juros. Como é juros simples, eu posso multiplicar aqui a taxa pelo tempo. 12 vezes 1,5. 18% de juros no período. Sempre que for simples, a gente pode fazer isso. Mas, agora o que tem que tomar cuidado? Em porcentagem, nós tínhamos visto o seguinte, e por isso revisamos porcentagem. E por isso vale a pena investir um tempo naquela revisão de porcentagem. A gente fez em porcentagem que aumentar 10%, depois descontar 10%, não volta para o valor que era. Pegamos um exemplo simples. Pega 100, aumenta 10%, vai para 110. Agora pega o 110 e tira 10%, vai para 99. Não volta para o valor que era. Então, o que a gente tem aqui agora nessa situação? Montante. Montante já é o valor futuro, já é o valor com os juros. Se já tem juros de 18% naquele montante, subtrair 18% não vai voltar ao valor que era. E esse erro é muito cometido. Tem que tentar qualquer outra coisa, pode ser a fórmula, pode ser porcentagem, pode ser uma regra de 3, mas subtrair 18% está errado, não vai voltar ao valor que era. Então, de novo aqui, se eu tenho uma taxa de 1,5% ao mês durante 12 meses, vai corresponder a um percentual total de 18% de juros, ok? Só que eu sei o valor do montante. Montante é o capital mais os juros. O capital é sempre o 100%, porque é sobre o capital que incidem os juros. Então, esse capital é sempre o 100%. Quanto de juros tem aqui? 18%. Significa que esse montante ele corresponde a 118%, ele já é o valor com acréscimo. Você pode fazer uma regra de 3. O capital, que eu não sei qual é, correspondendo a 100%, e o montante de 2.360, correspondendo a 118%. Resolve a regra de 3. Aqui a dica é que eu coloquei valores fáceis. 236 é exatamente o dobro de 112, de 118. Então, esse valor dá exatamente R$ 2.000. Esse é o capital, R$ 2.000. Pode marcar aqui, letra B é a correta. Então, se por acaso você calculou 18%, subtraiu, está errado. Está errado. Está errado e acontece. Eu até digo que é bom que tenha acontecido. Se aconteceu aqui, que bom. Porque é um bom momento para você, de fato, entender o que eu estou dizendo que acontece. Então, errar aqui é bom, é o momento. Daí você não erra mais. Você entende que se o valor já está com um acréscimo de 18%, subtrair 18% não vai voltar ao valor que era. Bom, aqui, se eu quero a fórmula, né, vamos lá para o time da fórmula. Professor, eu quero fazer a fórmula. Aqui cabe usar a fórmula do montante. Montante é capital vezes 1 mais I vezes N. Montante de juros simples. O montante a gente tem R$ 2.360. O capital não tem. A taxa, 1,5%. E o prazo de 1 ano, 12 meses. Há os detalhes aqui para usar a fórmula. 1,5% é 1,5 dividido por 100. Por isso fica 0,015. É assim que vem para a fórmula. Vezes 12, porque são 12 meses. 1 mais 0,18. Capital vezes 1,18. Para obter o valor do capital, 2.360 dividido por 1,18. Iguala o número de casas depois da vírgula, tira a vírgula, divide por 118 e você encontra os mesmos R$ 2.000. Então, pode usar a fórmula? Pode, está tudo certo.
mas eu preciso que você, pelo menos, compare as duas soluções, que você tenha feito todos os cálculos à mão para dimensionar, porque as operações acabam sendo mais trabalhosas, mais chatinhas. E o que a fórmula faz é formalizar o que a gente raciocinou para resolver do outro jeito. Entendimento? Compreensão? Olha aqui, o que a fórmula faz? Multiplica o capital pelo tempo, a taxa pelo tempo. Isso foi o que a gente fez ali antes, quando a gente multiplicou os 12 meses com taxa de 1,5% ao mês e obteve 18% de juros. É o que a gente tem aqui na fórmula. Ó. A taxa vezes o tempo, 18% de juros. O que é esse 1 da fórmula? Esse 1 da fórmula é o 100%. Esse 1 da fórmula é o 100%. 100% mais o percentual de juros. Isso correspondendo ao valor do montante. Tem mais recursos de porcentagem que a gente falou que a gente pode usar aqui. O valor com acréscimo de 18%, a gente multiplica por 1,18. Então, para voltar ao que era, a gente divide por 1,18. À medida que você vai fazendo questões, vai colocando em prática, vai se tornando mais simples. Então, você pode optar pela fórmula. Pode. Desde que a memorize e saiba executar os passos ali da resolução matemática. Certo? A gente vai encerrar essa parte por aqui com esses exemplos de juros simples. Eu quero hoje mostrar alguns outros exemplos de questões, de problemas de juros simples. Primeiro enunciado que separei é o seguinte. À vista, a compra de uma televisão no valor de R$ 1.800. A prazo, tem a opção de pagar uma entrada de R$ 1.000 e R$ 848 em 90 dias. 90 dias são 3 meses. Na matemática financeira, o mês comercial tem 30 dias. O que o enunciado pede? A taxa de juros simples mensal cobrada na venda a prazo. Aqui você tem que pensar sobre valor do dinheiro no tempo. Porque acontece o seguinte, se o valor à vista é de 1.800, daqui, trocando a função a prazo com uma entrada de R$ 1.000 e mais um pagamento de 848, como é que, quanto de juros tem aí? Qual é a taxa que vai ser aplicada sobre esse capital? Agora, quem é o capital? Sobre qual valor incide aquele aumento, aqueles juros? Valor do dinheiro no tempo. O valor à vista era de 1.800. Quando é feito um pagamento, uma entrada de R$ 1.000, isso diminui o valor da dívida. Mas uma parte, que não foi paga ainda, sobre esse valor incidirão os juros. É a mesma ideia do que acontece na prática. No financiamento de um carro, de uma casa, se você pega o valor e vai pagar todo ele à vista, não tem juros. Quanto é a TV? 1.800. Paguei 1.800. Pronto, não tem que pagar nada de juros. Não fiquei devendo nada, não obtive prazo para pagar. Agora, se eu vou dar uma entrada, isso diminui o valor da minha dívida. E eu pago juros sobre o saldo devedor, sobre o restante. É a mesma situação na compra de um carro, por exemplo. Vou lá comprar um carro que custa R$ 100.000, mas eu não tenho 100 mil disponíveis na mão. Eu tenho 40 para dar de entrada, tá bom? Eu dei 40 mil reais de entrada e vou financiar 60 mil reais. Daí eu pergunto, eu vou pagar juros sobre 100 mil reais, que é o valor do carro? Se eu já paguei 40 mil de entrada? Não, eu pago juros sobre o valor financiado, sobre o valor que eu não paguei ainda. Qual é o motivo pelo qual a gente vai pagar uma entrada numa casa, num carro, numa televisão? Porque isso vai reduzir o valor da dívida e, consequentemente, reduzir o valor dos juros. Então, aqui, tem que ficar claro que R$ 1.800 é o valor à vista. Se não ficar devendo, o valor à vista na hora é 1.800. A questão fala numa entrada de R$ 1.000. Entrada, no ato da compra, fez um pagamento de R$ 1.000. Fica devendo R$ 800. Tá? Lá na hora da compra, ficou devendo R$ 800. Se mudar de ideia e dizer, não vou parcelar, vou pagar tudo à vista, tem que pagar mais R$ 800 na hora da compra. Mas se deixar para pagar 90 dias depois, tem que pagar R$ 848. Esse é o segundo pagamento. 90 dias depois, tem que pagar R$ 848. Perceberemos aqui fácil
que tem R$ 48,00 de juros. R$ 48,00 de juros. E aqui não é o único jeito de calcular e identificar que são R$ 48,00 de juros. Identificar que era R$ 48,00 de juros não é a parte difícil. Porque se à vista é 1.800 e se for parcelar vai pagar 1.000 mais 848, perceber que tem R$ 48,00 de juros é a parte fácil. Agora, o que tem que tomar cuidado? Esses R$ 48,00 de juros não é em relação aos 1.800, porque não ficou devendo 1.800. Não é em relação a 1.000, que é o valor da entrada. Os juros são calculados sobre o quê? Sobre o saldo devedor. Vai pagar juros sobre aquilo que ficou devendo. Então, a gente tem aqui juros de R$ 48,00 em relação ao saldo de R$ 800,00. Eu quero saber esses R$ 48,00 em relação a 800, quanto por cento é? R$ 800,00, que é o saldo, corresponde a 100%. R$ 48,00 de juros, em porcentagem, quanto é? Armei como regra de 3, e se você achar que é necessário, você resolve isso como regra de 3. Mas, de preferência, que você já tenha habilidade em porcentagem, porque você sabe calcular que 1% de 800 dá 8. Então, sem fazer a regra de 3, você entende que 1% de 800 é R$ 8,00. Se eu quero 48, vai ser 6%. 6 vezes 8, 48. Se você preferir, tudo bem, faz ali a regra de 3, você também chega em 6%. Chega em 6% e respira. Lição importante que costumo dar em aula há muitos anos. Respira. Inspira, expira. Respira. Terminou a conta aqui, chegou no 6%, está tudo certo até aqui. Você chegou no 6%? Ótimo. Mas nessa hora tem que respirar e entender. O que eu achei aqui? O que o enunciado dizia mesmo? Qual era a pergunta? E só depois as alternativas. Porque nós tínhamos aqui o seguinte, 90 dias. 90 dias depois vai fazer aquele pagamento de R$ 848,00. Então, 6% em 3 meses de juros. 6% em 3 meses significa uma taxa mensal de 2%. A pergunta era a taxa mensal. Então, você responde agora 2% ao mês. Letra C de casa é a correta. Tá? Mas cuidado, porque nós tínhamos ali na letra A opção de 6%. 6% é o juro total do período. 6% em 3 meses. Portanto, 2% ao mês é a taxa mensal. Coloquei aqui, então, mais um exemplo para a gente fixar essa ideia. Um produto anunciado por R$ 10.000. Pode ser comprado à vista. À vista, tem um desconto de 10%. A prazo em 2 parcelas mensais iguais de R$ 5.400, sendo a primeira na data da compra e a segunda um mês depois. Então, primeiro, fala em preço anunciado. Preço anunciado de R$ 10.000. Quem pagar à vista, está escrito, pagamento à vista, com desconto de 10%. Quanto custaria, então, à vista? 10% de desconto. 10% de 10.000 é R$ 1.000 de desconto. Então, quem pagar à vista não paga 10.000. Quem paga à vista paga 9.000. Então, quem pagar à vista paga R$ 9.000. Certo isso? Eu preciso que você entenda e que você concorde comigo. Porque são questões que geram discussões em variadas bancas. E você tem que entender como é que a banca pede, como é que você vai encontrar na prova, e saber responder como é que a banca espera que você responda. Porque depois não tem recurso. A banca vai ter aquele posicionamento, vai responder daquele jeito. Então, você precisa aprender a raciocinar, a resolver, de acordo com o enunciado e de acordo com o que a banca cobra. Muito bem, vamos de novo. Preço anunciado, 10.000. Mas a questão diz que à vista tem 10% de desconto. Então, quem pagar à vista paga quanto? Paga 10.000? Não. Quem pagar à vista paga R$ 9.000. Então, o valor à vista de referência, se eu for pagar à vista, quanto eu pago? 9.000.
Daí tem a opção de pagar em 2 parcelas mensais iguais de R$ 5.400. A primeira na data da compra e a segunda um mês depois. À vista, R$ 9.000. Exatamente como a gente fez antes. R$ 9.000 é o valor à vista. Quem pagar à vista vai pagar 9.000. Faz um pagamento de 5.400 no ato da compra. Um pagamento de entrada. Sobre esse valor, não incidirá juros, porque já foi pago. Fica devendo aqui, então, R$ 3.600. Esse é o saldo. Vai pagar uma segunda parcela de 5.400, porque são 2 parcelas mensais iguais de R$ 5.400 cada uma. Quanto tem de juros aqui de 3.600 para 5.400? R$ 1.800 de juros. Perceber que era R$ 1.800 de juros não era problema, porque nós tínhamos um valor de R$ 9.000 à vista, ou 2 vezes de 5.400. 2 vezes de 5.400 dá 10.800. Então, a gente percebe, de outras formas, que tinha R$ 1.800 de juros. Mas o principal aqui é entender que esses R$ 1.800 de juros são calculados sobre o saldo. Sempre assim. Sempre assim, para que você gosta do sempre, né? Vocês adoram o sempre. Sempre assim. Pega o valor à vista, desconta o valor da entrada, calcula juros só sobre o saldo. Sempre assim. E não interessa se é juros simples, se é juros compostos, se é um financiamento, se é um parcelamento na vida real, financiamento de carro, de casa. Pega o valor à vista, desconta o valor da entrada, já pagou. Não incide juros sobre aquilo que você já pagou. Então, pega o valor à vista, desconta o valor da entrada e calcula juros sobre o saldo devedor. Quer dizer, então, que a gente tem aqui R$ 1.800 de juros em relação aos 3.600. 1.800 não é a metade de 3.600? Sim, metade. 50% de juros. Se não for evidente, não é fácil, o valor não era tão simples, não sei fazer tão rápido assim, faz a regra de 3. 3.600, que é o saldo, vai corresponder sempre aos 100%. 1.800 de juros, eu quero saber em porcentagem quanto é. Neste caso, para esses valores, não é difícil perceber que era metade do valor, então 50%. 50% em quanto tempo? O que o enunciado dizia? Segunda parcela, um mês depois da compra. E o que a gente quer saber? A taxa mensal. A pergunta é a taxa mensal. Portanto, 50% já é a taxa mensal. Pode marcar aqui letra E, é a correta nessa questão. Retoma esses exemplos novamente. Não discuta com a questão. Compreenda o enunciado. Observa a semelhança entre outras questões que você vai fazer, que dirão exatamente assim. Vai ter um valor à vista, um valor da entrada, um valor a ser pago um tanto tempo depois. Isso também é equivalência de capitais. É substituir um pagamento à vista de 1.800 por outro pagamento que seja equivalente a uma certa taxa de juros. Então, isso é um exemplo de equivalência de capitais no regime de juros simples. Para esse tipo de enunciado, pega o valor à vista, desconta o valor da entrada e calcula juros sobre o saldo devedor. Anota essa ideia aí. Exemplo 3. O investidor tem o objetivo de triplicar o seu capital. Taxa de juros de 2% ao mês no regime de juros simples. Assinale a opção que indica o tempo necessário para atingir esse objetivo. Triplicar um capital qualquer, com taxa de 2% ao mês no regime de juros simples. Triplicar o capital. Não tem capital. No enunciado não diz quanto. Só diz que a gente quer triplicar o capital. O investidor tem o objetivo de triplicar o seu capital. O que significa triplicar o capital? Bom, se eu colocar 100, triplicar é ter 300. Então, coloquei um valor 100, triplicar é ter 300 reais. Pensa isso já em porcentagem.
aplica um capital que é 100%, triplica, vai ter 300%. Isso significa juros de 200%. Então, aqui, triplicar é sim 300%. Então, se você pensar, triplicar 300%, tá certo. Só tomar o cuidado com o seguinte, colocou um capital que é 100, triplicou, tem 300. Daqueles 300, uma parte é o valor que foi investido, então teve um rendimento de 200%. Podia colocar X, podia colocar 100, podia colocar qualquer outro valor aqui. Então, a dica é, pensa isso em porcentagem. Aplicou um capital 100%, triplicou, tem 300%, significa que rende 200% de juros. 200% sendo uma taxa de 2% ao mês. O que significa? 2%, 2%, 2%. Quantas vezes de 2% cabe dentro de 200? 100. Então, vai levar 100 meses para acumular um rendimento de 200%. A pergunta era essa, as alternativas estão em meses, você pode marcar aqui, então, 100 meses. E eu vou colocar aqui mais um exemplo para a gente fixar essa ideia. Um capital aplicado a juros simples a uma taxa trimestral de 9%. Trimestral de 9%. Para que seja possível resgatar o quádruplo da quantia, quanto tempo vai ficar aplicado? Taxa trimestral de 9%. Observe as alternativas. Todas elas estão em meses, o prazo será dado em meses. Se eu tenho uma taxa de 9% ao trimestre, divide por 3 para encontrar qual é a taxa mensal. Porque um trimestre são 3 meses. Fazer isso no começo é bom, porque as alternativas todas são prazos em meses. Então, eu vou calcular já com a taxa mensal. Fala em resgatar o quádruplo da quantia aplicada. O que significa? Coloca um capital que é 100, o quádruplo desse valor, quadruplicar esse valor, é 400%. O que corresponde a um rendimento de 300%. Sempre assim, pode falar em duplicar, triplicar, quadruplicar um capital qualquer. Qualquer capital. Então, ainda que o enunciado traga o valor numérico do capital, não interessa quanto é o capital. Se eu quero duplicar, triplicar, quadruplicar. Quadruplicar é 4 vezes. Então, eu coloco um capital 100, 4 vezes terei um montante de 400%. Sempre aquele cuidado. 4 vezes, 400%. Mas você vai subtrair dali os 100% que corresponde ao capital. Temos aqui, então, juros de 300%, sendo 3% a cada mês. 300%, sendo 3% a cada mês, quantos meses vai levar para acumular 300? 100 meses. 100 meses, e pode marcar aqui, a alternativa A é a correta nessa questão. Outro tipo de enunciado, então. Além do básico, que é calcular qual é a taxa, qual é o prazo, quanto de juros tem, qual é o montante. Então, além dos enunciados comuns, dentro do cálculo de juros simples, eu queria mostrar esses outros tipos de enunciados. Então, 2 tipos aí, quando a gente tem um pagamento à vista comparado a um parcelamento no regime de juros simples. E também quando a gente fala em duplicar, triplicar, quadruplicar um capital qualquer. Nesses 2 exemplos que eu fiz agora por último, o 3 e o 4, que falavam em triplicar o capital, obter um montante 4 vezes o valor, o quádruplo do valor aplicado, nenhum desses 2 enunciados tinha um valor numérico para o capital. Mas fica também a dica, ainda que o enunciado trouxesse o valor, acompanhe. Uma questão igualzinha a essa, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo 4. Pega o mesmo exemplo 4 e considera que o enunciado tenha colocado um valor numérico. Ah, o enunciado falou no capital de R$ 1.200. Daí fala em atingir um montante que é o quádruplo do valor. Ainda que fosse assim, tá? Ainda que fosse assim. Falou no capital, falou que quer o montante seja o quádruplo do valor. Não mudaria a solução. Tá? Não mudaria a solução.
independentemente do valor aplicado, para qualquer que seja o valor aplicado. Quadruplicar significa aplicou 100%, o montante será 400%. O que corresponderá sempre a um rendimento de 300%. Então, ainda que o enunciado traga o valor do capital, se ele falar em duplicar, quadruplicar, não precisa usar o valor do capital. Você pode usar capital como 100%, triplicou, 300%. Então, um rendimento de 200%. Aplicou um capital, 100%, duplicou de valor, 200%. Então, apliquei 100%, duplicou 200%. Um rendimento de 100%. Independentemente do valor aplicado. Qualquer capital vai funcionar dessa maneira. Certo? Então, com isso, a gente encerra essa revisão aqui sobre juros simples, com vários exemplos, com várias questões que já estarão presentes nas questões de provas, vida real. Revisa o que nós vimos e continue fazendo questões. É a melhor maneira de deixar isso guardado aqui, ó, na memória e no coração. Até!